Nós estamos vendo a vida de Davi e talvez aí um dos questionamentos mais importantes de nossa história é sobre as reais motivações e sobre os porquês ou até mesmo os praquês que a vida coloca diante de nós. Davi foi um homem ali que viveu já desde o começo da sua história uma história de rejeição, um homem que era colocado em segundo plano, que era deixado de lado, um homem que tinha muitas qualidades, mas que era sempre vivia ali o desprezo dos seus familiares, do seu pai, dos seus irmãos e tudo mais. A Bíblia, a princípio, não fala muito detalhes da história de Davi, de como foi a sua linhagem, a sua concepção, mas no decorrer, Davi mesmo, em alguns pontos, ele começa a nos dar alguns insights ali do que foi a sua história. Um homem que provavelmente nasceu de uma concubina do seu pai, então por isso era deixado de lado, e que vivia ali cuidando das ovelhas enquanto os irmãos viviam outro contexto. Se coloca um pouquinho na vida de Davi, se coloca um pouquinho aí na história de Davi para tentar entender o que o coração dele podia viver nesse momento aqui. Um homem que foi levantado, ungido por um profeta, pelo profeta de Deus, que é tomado pelo Espírito Santo, que tem a promessa de ser rei de Israel, que tem a promessa de viver grandes planos para a nação, e quando vem ali o seu ministério começa a acontecer, ele vai lá, ele livra o povo de Israel de um gigante que nem o próprio rei ou até mesmo o exército era capaz de fazer. Ele faz isso, automaticamente o povo começa a adorá-lo e reconhecê-lo, mas o rei quer matá-lo. E aí o cara que tem a promessa de viver um reinado, o cara que tem a promessa de conduzir o povo de Israel a mais próximo de Deus, ele passa a viver como um fugitivo. Então, imagina aí você, diante das promessas que Deus tem para a tua vida, diante das promessas que Deus já colocou, já derramou, já determinou sobre você, quando você não vive isso, quando você ainda não está exercendo que Deus chamou, a plenitude daquilo que Deus prometeu para a tua vida, quais são os questionamentos que vêm à tua mente? Quais são as dúvidas, as tristezas ou até mesmo a insegurança? Ou será que vem sobre o teu coração a alegria da promessa? Ou será que vem sobre o teu coração a esperança dos dias que hão de vir? No nosso estudo de hoje, nós vamos ver que o coração de Davi é um coração extremamente voltado e alinhado com o de Deus. Eu espero que isso nos inspire. Eu espero que esse estudo possa trazer, que esse devocional possa trazer inspiração para que a gente possa viver os capítulos aí que Deus escreveu para a nossa história, com plenitude e principalmente com muita alegria, independente das dificuldades que esse caminho, que esse propósito vai se apresentar. 1 Samuel, então, nós vamos ler hoje do capítulo 21 ao 24, nós vamos ver aqui a fuga de Davi. Nós vimos que o rei Saul, então, foi tomado pela inveja, pela ira, pelo ódio de Davi, o povo o ama e o rei Samuel, o rei Saul, ele começa a querer matar Davi de qualquer forma. Jonatas tenta interceder por Davi, eles são grandes amigos, eles têm um relacionamento ali muito leal, eles querem se ajudar, eles enxergam um no outro características ali de avanço para o reino, eles têm uma grande amizade, eles são como irmãos. E aí Saul cria mais raiva ainda por ver o seu filho, aquele que deveria sucedê-lo no trono, tomar partido por Davi, e ele quer ainda mais se vingar. Então, em 1 Samuel, nós vamos ter o registro da fuga de Davi e as suas primeiras atitudes nessa fuga. Então, Davi ele sai, de repente, ele sai ali na calada da noite para que Saul não tivesse ciência do que estava acontecendo. Ele não conseguiu pegar praticamente nada, ele foi sem nada, ele estava faminto ali, ele pegou as suas coisas ali do momento e fugiu, porque não havia como levar alguma coisa ou levar pessoas com ele, ele foi sozinho. E aí nessa fuga, a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi até Nobé, uma cidade ali dos sacerdotes, e ele acaba mentindo para o sacerdote daquela cidade. O sacerdote dali chama Aimeleque, e ele o convence a dar para Davi pães sagrados da proposição para comer. Nós estudamos esses pães, nós vimos que esses pães eles eram somente só quem poderia comer esses pães era um sacerdote.
E Davi não era um sacerdote. Davi, por mais que fosse ali o homem que estava com o Espírito de Deus sobre ele, um homem que estava ali com a direção e a unção do Espírito Santo para conduzir o povo, e Deus dava as vitórias sobre os inimigos de Israel a Davi, mas Davi não era um sacerdote, então ele não poderia, né, comer esses pães. Então, antes de partir, ele se arma, ele pede ali, ele conta a história, ele fala que ele está numa missão, ele mente para o sacerdote lhe dá pães. Curiosamente, nesse tempo, nesse lugar ali onde esse sacerdote está servindo, há um dos soldados de Saul que vê tudo que está acontecendo e automaticamente vai reportar isso para Saul. Essa altura do campeonato, todos o reino, todo Israel já está sabendo que Saul quer destruir Davi, que Saul quer a cabeça de Davi. Então, onde quer que ele vai ser perseguido. Então ele percebe que ali há um soldado de Saul e ele pede, ele fala ali para o sacerdote que ele saiu correndo nessa missão, acabou não levando lança nem espada. Ele pergunta se o sacerdote tem ali uma espada que possa emprestar. Curiosamente, a espada de Golias está com esse sacerdote. A espada que Davi venceu ali, Davi venceu Golias e ele arranca a espada de Golias, e com a própria espada de Golias foi que ele corta a cabeça de Golias. Então essa espada ficou com esse sacerdote. Então ele fala ali que coincidentemente a espada está lá e ele entrega a Davi. E aí Davi segue viagem para a cidade dos filisteus. Quando Davi chega em Gate, o rei Aques o reconhece como o homem que havia executado Golias, e aí, percebendo que Davi corria perigo novamente, ele teme por sua vida e ele começa a se fingir de louco. Ele começa a fingir que está louco, ele começa a falar coisa com coisa, ele começa a deixar ali com que saia saliva sempre ali na sua barba e tal, para que o povo pense que ele enlouqueceu e fala, poxa, esse cara tá maluco, deixa ele aí, não dá muita importância para ele. Curiosamente, Davi, mais uma vez, ele foge desse lugar. Então ele percebe que a chamada de Deus possui vários momentos, e isso vai imputar em muitos conflitos diferentes. A vocação, o chamado de Deus precisa vivenciar a todos esses momentos, tanto para amadurecer, quanto para nos deixar mais forte, quanto para nos deixar mais experientes, mais maduros. Então, não há nada de errado em sermos chamados por Deus e vivermos algo diferente daquilo que a gente imaginou ser o processo por inteiro. Não há nada diferente, tá? Não há nada de errado se hoje nós não vivemos aquilo que nós enxergamos como a plenitude do chamado de Deus para as nossas vidas. Há um processo de amadurecimento, há um processo de fazer com que os nossos corações, a nossa vida, a nossa carne em si também seja trabalhada para que venha o momento certo e venha fluir esse derramar do Espírito Santo. Depois que foi ungido, Davi viveu ali, né, os seus melhores dias. Ele foi levado à presença do rei como um músico pessoal, do nada. Ele era o cara que um dia ele fazia ali, cuidava de ovelhas, no outro dia ele estava no palácio tocando harpa para Saul e vendo ali os espíritos ruins saindo dele. Ele mata Golias, ele foi ovacionado pela nação. De repente também, muito rápido, a glória se transforma em transtornos, se transforma em perseguição, à medida que para escapar ele tem que se fingir de louco, algo extremamente humilhante para ele, algo extremamente humilhante para os seus dias. Aquela mesma fama que correu pelas tribos, pelas nações ali ao redor de Israel, das tribos e tudo mais, de que Davi era o vencedor e era um cara, poxa, maravilhoso. Ao mesmo tempo agora ele começa a ser colocado como um louco, porque ele está fugindo. Então é bem conflitante o que Davi está vivendo aqui, e parte do propósito de Deus é nos ensinar a viver toda e qualquer situação. O Senhor sabe o que há de verdade em nossos corações. Isso se revela nas muitas situações que Ele permite viver em nossas vidas. Então, o Senhor sabe o que realmente precisa ser mudado em nossos corações, o Senhor sabe o que realmente precisa ser trabalhado, e isso vai, no dia a dia mesmo, sendo trabalhado pelo próprio Senhor, com a permissão de Deus nas situações que a gente vai vivendo. Então,
Davi está em perseguição, Davi está em fuga, ele se finge de louco. No capítulo 22 nós vamos ver que ele ainda permanece atordoado com tudo que está vivendo, com todas as novidades recentes e os traumas que está acontecendo ali na sua vida de perseguição e de tristeza e tudo mais. Davi chega aqui em 1 Samuel no capítulo 22, fugindo diante ali do rei Ax para a caverna de Adulão, longe dos territórios dominados por Saul. Aqui finalmente ele pode parar, aqui finalmente ele pode descansar, aqui ele pode dar uma respirada de toda essa fuga e de toda essa perseguição. O Senhor ele envia a visita dos seus pais e dos seus irmãos ali como um refúgio para que ele possa estabelecer, colocar a cabeça no lugar e ter um momento bom diante de toda essa perseguição. E a ele se juntaram pessoas em dificuldades, endividados e descontentes com a vida. Então, pessoas do improvável vão se juntar a Davi, um grupo de 400, algumas versões ali diz ali um pouquinho mais, mas uma média de 400 homens se formou e Davi passou a liderá-los. Então, são como nós chamamos os valentes de Davi, aqueles homens que já estavam desacreditados da vida, aqueles homens que já estavam ali sem perspectiva, aqueles homens que já estavam ali esperando pelo fim. Eles se juntam a Davi nesse momento. E aí eu começo a pensar sobre muitas vezes nós tentarmos ou acharmos que não somos mais capazes de fazer alguma coisa, ou deixar que o cenário que a gente viva coloque um selo, um carimbo sobre nós, que é muito diferente daquilo que é o que Deus vê, daquilo que Deus enxerga e daquilo que Deus sonha para nossas vidas. Esses homens aqui eram os improváveis que já estavam totalmente à mercê ali da vida, esperando pelo fim. A Bíblia fala sobre homens desencorajados, de dificuldade, endividados, descontentes com a vida, ou seja, sem ânimo, sem perspectiva nenhuma. E eles se juntam e encontram um propósito. Eu penso sobre pessoas que não sabem, que não reconhecem ou que não aceitam um propósito na sua vida, que vivem a vida somente esperando pelo fim. Muitas vezes as pessoas falam assim: poxa, eu não sei qual é o meu propósito. E aí é muito importante que, se você não sabe qual é o seu propósito, se você não tem muito claro isso na sua vida, embarca no propósito de alguém que está do teu lado e comece a seguir. Em algum momento você vai sair desse cenário aí de falta de perspectiva, de falta de uma luz no fim do túnel, e aí você vai começar a se enxergar. E Deus continua falando, talvez é você que não está ouvindo, mas nesse processo, se você adere e você vai nessa caminhada com alguém, assim como esses homens fizeram com Davi, eles começaram a enxergar quem eram. E eles se tornam guerreiros, eles se tornam pessoas de confiança, pessoas de vitórias, pessoas vitoriosas. Esses homens, eles se tornaram a escolta pessoal de Davi quando ele se torna rei de Judá e de Israel. Então, homens que eram desacreditados se tornam escolta real e são chamados de os valentes de Davi. São feitos aqui realmente extraordinários. Eles não tinham nada, eles não eram ninguém, eles se viam como ninguém. E agora eles estão vivendo um propósito ao lado de um homem que sabe quem é, sabe o que Deus o chamou para viver e para ser, tá? Agora, é óbvio que na caverna eles percebiam esse futuro, eles só queriam sobreviver, eles não tinham essa perspectiva. Então, isso faz parte ali de se envolver no chamado e no propósito de uma outra pessoa e vivê-lo a ponto de que a honra que existe nisso também faça que envolva você nesse processo, tá? E acontece assim também com muitos de nós, temos promessas, o chamado, mas tudo que nos cerca são problemas, aflições, são tribulações, são dificuldades, são frustrações. Dia após dia parece ali que tudo que nós fazemos é sobreviver, parece que tudo que a gente faz é só esperar pelo fim, parece que as coisas nunca vão dar certo. Eu quero sempre buscar em Deus não olhar pelo ângulo difícil, embora muitas vezes a gente se envolve na situação, a gente se envolve no cenário e fica cego, fica triste, fica magoado com as situações, não consegue ver uma saída, mas é somente em Deus que as coisas clareiam, é somente em Deus que as coisas podem mudar. E esse capítulo aqui nos ensina que Deus sempre tem uma válvula de escape para aquilo que a gente está vivendo. Deus nos ensina aqui nesse capítulo a não se apavorar, a não se entregar,
Deus está nos forjando, Deus está nos preparando, porque quando o momento certo chegar em nossas vidas, quando o momento oportuno chegar, para que todos nós possamos estar pronto e a glória de Deus possa ser evidência em nossas vidas. Então, há aqui sim uma dificuldade, há sim um momento de tristeza, há muitos momentos de luto, momentos de que vem sobre nós o pensamento até de abandonar tudo, de acreditar que nós estamos vivendo uma mentira e tudo mais. Mas isso aqui não é a verdade, isso aqui não é o que Deus está nos propondo, isso não é o que Deus está nos chamando a viver. Deus está nos chamando a permanecer, ainda que os propósitos possam não parecer muito claros, ainda que tudo possa parecer muito difícil, Deus está nos chamando a permanecer, porque no final Ele vem, Ele se revela, Ele vai manifestar a sua glória na vida daqueles que permanecem, daqueles que não abrem mão de um propósito maior. E aí no capítulo 23 nós vamos ver que Deus vai livrar Davi. Deus livra Davi muitas vezes. Davi viveu aqui uma época de pelo menos 10 anos em perseguição ali, fugindo de Saul. Davi viveu uma média ali de 10 anos fugindo de Saul. Então, em 1 Samuel, nós vamos ver aqui a grande lição que nós vamos aprender é de que nós devemos viver segundo a direção de Deus, seguindo a direção de Deus. Após lutar então contra os filisteus, o capítulo 23 vai nos mostrar que Davi e seus homens livraram a cidade de Keila da grande destruição. Antes de partir para a batalha, ele consulta ao Senhor e perguntou se deveria fazer aquilo, e Deus diz que sim. Antes de entrar numa batalha, Davi pergunta ao Senhor se ele deveria lutar contra os filisteus naquela ocasião. E aí, mesmo confirmando, e aí os valentes falam, poxa, mas eles são muito mais do que nós. E aí Davi vai lá, busca de novo em Deus, fala, Deus, a gente tem que lutar mesmo contra os filisteus? E Deus fala, sim, pode ir que eu vou te dar a vitória, eu sou com você nisso aí. Quando Davi ataca os filisteus, Davi sabia ele que venceria, porque ele havia consultado então o Senhor e recebido a sua bênção. Ele não age de maneira carnal, de maneira emocional, ele age de uma maneira espiritual. Ele pergunta ao Senhor, ele não vai segundo os seus impulsos, como muitos de nós às vezes age. A gente, poxa, eu quero algo, eu creio que aquilo é bênção para minha vida, eu creio que aquilo ali vai ser bom, e eu vou lá e faço. E aí, quando dá errado, a gente começa a questionar o Senhor. E antes de fazer, a gente não pergunta. Antes de fazer, a gente não consulta. Então, nós temos que entender aqui que seguir o caminho de Deus para as nossas vidas é o melhor, ainda que seja algo que a gente não queira fazer. Se Deus está direcionando, é porque Ele tem um propósito muito claro. Então, nós temos que aprender isso com Davi aqui. Ele pede a direção de Deus sobre o que fazer ou não fazer. Ele não faz e depois questiona a Deus porque deu errado, por exemplo. Passado o tempo, Saul ele soube que Davi estava em Keila, ele decide ir atacar para matá-lo. A Bíblia diz que ele pega ali os seus 3.000 melhores guerreiros e vai atrás de Davi. Sabendo disso, então Davi consulta mais uma vez o Senhor, ele pergunta se Saul viria de fato, e o Senhor confirma que sim. O Senhor ele confirma que Saul vai atrás de Davi, que Saul vai buscá-lo ali, que vai tentar matá-lo. E Deus ali não fala que vai impedir Saul, mas pelo contrário, Deus fala aqui que está com Davi, que não vai acontecer nada, mas ele não impede que Saul vá atrás de Davi. Então, o Davi pergunta inclusive se o povo de Keila vai entregar, e o Senhor confirma que vai entregar. Então ele não deixa Davi, ele não ilude a Davi. Em momento algum o Senhor jamais vai nos colocar em uma posição de conforto só para nos aliviar. Deus ele está conosco na dificuldade, ele nos coloca assim para poder avançar e poder superá-las. Talvez se Davi confiasse ali na suposta bondade dos moradores da cidade ali onde ele estava e na gratidão que eles deveriam ter com ele, porque afinal ele livrou esse povo de Keila dos filisteus, ele nem teria consultado ao Senhor. Ele acreditaria que não, poxa, eu acabei de vencer por esse povo, cara, que loucura, eu acabei de vencer por eles jamais vão me entregar. Mas é aí que tá, a gente não pode confiar nas pessoas, a gente não pode confiar ou esperar uma gratidão ou sentimentos assim de proteção de alguém por aquilo que a gente fez. A própria palavra de Deus diz que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não fique sabendo. Então, eu entendo que aquilo que nós fizemos por alguém ou por um lugar e tudo mais, já foi, já aconteceu. Nós temos que consultar sempre ao Senhor e não as pessoas. Davi,
ele desenvolveu o hábito de consultar ao Senhor, e isso aqui foi um dos segredos do seu sucesso, foi um dos segredos da sua vida, algo que nós devemos todos os dias consultar. Senhor, o que você tem? Quais são as suas vontades? O que o Senhor tem preparado para mim nesse dia? Qual a maneira eu posso ser fruto do teu reino nesse dia, onde quer que eu vá? Quais são, Pai? Quais são as tuas vontades para nós esse dia? O que eu devo fazer? Quais são as decisões que eu tenho que tomar? Se nós quisermos ser bem-sucedidos, precisamos imitá-lo nisso, nós precisamos imitar a Davi nisso, devemos orar a Deus constantemente sobre os diversos caminhos de nossas vidas e as muitas escolhas que batem à nossa porta. Tendo então um espírito sensível, um espírito submisso, um espírito ensinável, nós vamos ouvir a voz do Senhor e nós vamos seguir e nós vamos prosperar nas escolhas e nas batalhas que nós temos para travar. O tempo sempre vai revelar, eu creio que o tempo sempre vai revelar que essa sim é a melhor solução, que vem de Deus, ainda que às vezes a resposta não venha de imediato. Ainda que a resposta não venha de imediato, eu creio que a melhor coisa quando não temos respostas é não fazer nada. Espera no Senhor e aí não faz nada. E o último capítulo do nosso estudo de hoje, desse devocional, nós vamos ver aqui que Davi vai poupar a vida de Saul. Aquele que o perseguia, aquele que queria matá-lo, vai ser entregue como uma presa fácil, e aí o coração de Davi vai vir à mostra. Em 1 Samuel capítulo 24, nós vamos ver ali que Saul continua a perseguir Davi pelos desertos. Em certa ocasião, ele entra em uma caverna para aliviar ali as suas necessidades, ele vai ali fazer o número 2, ele não percebe que Davi e alguns de seus homens estavam lá dentro. Nesse contexto aqui, Saul já estava tão perdido, nós vamos ver nesses capítulos que Saul já estava tão perdido, tão cego pela vingança de Davi, que ele estava passando por cima de qualquer coisa. Nessa altura do campeonato, Saul já tinha matado os sacerdotes, ele já tinha ido atrás de Aimeleque, e aí ficou sabendo que, poxa, ele acobertou Davi, deu comida e tudo mais, ele manda matar todos os sacerdotes. A hora que ele faz, ele mata todos os sacerdotes, os homens que serviam ao Senhor, ele mata esses homens de maneira cruel, ele está passando por cima de qualquer coisa, de qualquer pessoa para encontrar a Davi. Em um determinado momento, no capítulo 24, vai descrever que eles ficam frente a frente. Saul está ali na caverna, ele está ali fazendo as suas necessidades, ele está ali tranquilinho, e Davi tem a oportunidade de atacá-lo pelas costas, sem que ele perceba. Diante dessa situação, os homens de Davi, eles instigam Davi, eles falam, vamos lá, é a oportunidade, Deus está entregando nas suas mãos aquele que te persegue. Então eles incitam Davi, eles estimulam Davi a tirar a vida de Saul, inclusive dizendo que Deus havia criado aquela oportunidade. O rei Davi, porém, ele era um homem que tinha discernimento espiritual. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Ele não quis tocar na vida de Saul, porque ele ainda o considerava como ungido do Senhor. Ele diz, ai de mim fazer mal ou tocar no ungido do Senhor. A esperança de Davi estava em Deus. Ele tinha certeza que o Senhor mesmo iria resolver essa situação. O Senhor mesmo ia lidar com Saul. Ele não queria ter sangue daquele que foi ungido de Deus nas suas mãos. Ele está totalmente certo. Mas aqui, para deixar registrado o seu ato de piedade, a palavra de Deus nos mostra que sem que que Saul percebesse, Davi foi lá e corta um pedaço do seu manto. E mesmo quando isso ali lhe causa grande tristeza no coração, arrependido, ele compartilhou seu sentimento com seus homens em oração a Deus. Ele foi a Deus buscar um caminho, buscar uma solução. E depois que Saul sai daquele lugar e tudo mais, Davi fala por trás dele, mostrando a grande oportunidade que ele teve para tirar a vida e não o fez. Então quando Saul olha para ele, quando Saul olha para Davi, Davi estava de joelhos prostrados, com o rosto no chão, em um sinal de humilhação, em um sinal de entrega, de contrição. Ele não queria guerra contra Saul. E ele mostra que se ele quisesse mesmo, ele teria matado Saul. Então essa talvez seja uma das maiores posturas que nós, como homens e mulheres de Deus, temos que encontrar para a nossa vida. Os nossos inimigos não são as pessoas, os nossos inimigos não são as pessoas. A nossa guerra ela não é contra carne e sangue, assim como diz na palavra,
mas contra uma guerra espiritual. O que Davi estava vivendo contra Saul não era uma guerra física, embora Saul quisesse sim tirar a sua vida, mas ele sabe que é porque há algo espiritual em Saul. O espírito ruim se apoderou dele. Então, vendo aqui que Davi tinha poupado, Saul sentiu grande remorso. E em lágrimas ele reconhece o bem que havia sido feito de Davi, e seria Davi, ele reconhece que Davi seria o futuro rei de Israel e de Judá. E mesmo assim, ele não pede perdão a Davi, ele não o convidou a voltar pacificamente para casa. Saul ele estava impressionado, mas não havia arrependimento em seu coração. E muitas vezes é assim que nós agimos quando nós estamos distante de Deus. Por mais que você peça perdão, por mais que você esboce ali um arrependimento, um remorso, porque o remorso é diferente do perdão. O remorso ele remete culpa, e o perdão não, o perdão remete ali a perdão. O perdão remete a um arrependimento verdadeiro, sem culpas, que é algo que vai gerar também transformação. Então, se a ele fosse dada a mesma oportunidade que a Davi, ele certamente teria matado. Se fosse ao contrário, provavelmente Saul não teria poupado a vida de Davi. Então nós precisamos estar atentos à verdadeira motivação do que estamos sentindo e como estamos administrando isso. Saul era um homem perturbado, não devemos aqui imitar suas atitudes. Saul estava totalmente tomado por um espírito ruim. E o que deve haver em nosso coração é um arrependimento sincero. Um arrependimento claro, diante do erro, e uma mudança de atitude. Eu comecei esse devocional falando sobre as motivações, sobre os porquês e os praquês que nós temos em nossa vida, sobre como lidar com tudo isso, sobre como buscar em Deus respostas, porque o chamado que Deus tem para as nossas vidas nem sempre vai ser destrinchado de maneira imediata. Às vezes Deus vai nos preparar no caminho e muitas situações vão passar, muitas situações vão ser propostas, muitas coisas vão acontecer durante esse caminho e pode não parecer ou pode não fazer sentido, mas Deus está sim nos preparando para viver o ápice, para que venha o derramar do Espírito dele e tudo faça sentido, para que ele seja glorificado, para que a glória de Deus em nossas vidas seja revelada. Então, permaneça, creia que Deus está cuidando de tudo, seja fiel ao Senhor, os nossos corações estejam totalmente voltados a Ele. A nossa postura não é de ataque contra as pessoas que nos fazem mal, mas é amá-las e é buscar em Deus a justiça. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe o seu dia, fique na paz e com o amor de Cristo.